Oi gente, aqui é a Vitória Silva e hoje no canal nós vamos falar sobre Meio Sol Amarelo. Se você já ouviu falar sobre essa história ou se você não conhece, continua pra descobrir porque essa é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer. Bom, Meio Sol Amarelo é este livro aqui, ele é da Chimamanda, não saberei dizer o sobrenome, como sempre, nunca sei falar o sobrenome de ninguém aqui. E esse é um livro que fala sobre guerra. Eu percebi que eu tenho uma grande quantidade de livros que são sobre guerra, mas esse é uma exclusividade, porque quando a gente fala sobre guerra, normalmente é a Segunda Guerra Mundial, né, e a grande querida da galera, a grande estrela de Hollywood dos livros, e aqui a gente tá falando sobre uma guerra que aconteceu na África, e que foi tão mortal quanto a Segunda Guerra, então aqui já fica aí uma questão, por que a gente não fala sobre as guerras que acontecem em outros lugares que não na Europa, né? Bom, sobre qual guerra Meio Sol Amarelo fala? Foi uma guerra civil que aconteceu na Nigéria nos anos 60, logo depois que a Nigéria foi emancipada, e é uma guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas e que ainda assim a gente não estuda. Eu nunca tinha ouvido falar até ler o livro, inclusive fiquei meio confusa no início. E o livro realmente é confuso, é um livro complexo, porque ele fala sobre um assunto extremamente delicado. Então, antes de começar, é bem importante entender que ele é dividido em 4 partes, e que essas 4 partes são início dos anos 60, fim dos anos 60, início dos anos 60 e fim dos anos 60. Então a gente fica viajando no tempo e isso causa algumas pequenas confusões na perspectiva do que estava acontecendo na vida dos personagens. Tem algumas coisas que a gente demora pra entender, assim, surgem personagens, esses personagens somem, esses personagens voltam, então isso traz um desconforto que eu tenho certeza que não foi por acaso, é algo proposital que a autora quis trazer, a autora quis que a gente sentisse. Enfim, a história, ela se inicia com um garoto que se chama Ugu, eu acho, que se pronuncia dessa forma, pelo menos foi assim que eu li. E ele é um menino de uma aldeia lá da Nigéria, muito pobre, que tem uma tia que trabalha numa universidade e que consegue um emprego pra ele na casa de um professor. Então a gente vê esse garoto indo pra casa desse professor e é aí que começa a narrativa. A autora é da Nigéria, então é bem interessante perceber como que ela cria esses personagens. Ela começa descrevendo esse menino como um garoto grande, muito magro, com joelhos grandes, de tão magro, com os ossos muito marcados. E aí ele chega na casa desse professor e ele quer mostrar para esse professor que ele sabe se portar, então ele chama o professor de Sir em vez de Sir, né, que seria o senhor em inglês. E esse professor corrige muito ele, aí ele vai na geladeira ver um frango, ele pega um frango e leva embora da geladeira porque ele nunca tinha visto uma geladeira na vida. E aí ela não descreve muito esse professor, ela descreve o professor como alguém que lê muito, um intelectual, não sei o quê. E aí, em algum momento, o garoto fala que o professor é negro e, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que foi proposital dela, de não dizer que esse cara era negro, pra depois você falar, pô, era óbvio que ele era negro, a história acontece na África. Então, assim, é uma leitura que te choca muito, assim, que mexe muito com a gente. Eu me senti muitas vezes cutucada pela autora durante a leitura. E esses personagens, eles estão ali nessa perspectiva de muita riqueza, e aí, de repente, a guerra começa e essa riqueza toda acaba, e eles são levados para uma outra realidade, inclusive o garoto, que era um garoto muito pobre e que já estava nessa realidade de muito dinheiro. A gente vê esses nuances, e os personagens, eles são personagens muito mesmo, assim, descritos. Você cria ali uma afeição por eles. A gente é levado para essa realidade de guerra, e o livro tem muitas camadas, então de repente tem o personagem, esse garoto, o Ugu, que é o personagem que mais leva a história, e em dado momento ele é pego pelo exército, então ele vai pra guerra e a gente vê como que a guerra mexe com as pessoas. Foi uma coisa que ela falou em várias entrevistas que ela queria trazer, então esse personagem muda totalmente, aí de repente você amava o personagem, você tá odiando o personagem. Enfim, é uma leitura muito profunda, não é uma leitura fácil de fazer, você fica confuso em vários momentos, é muito dolorido de ler, mas eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro pra gente entender um pouco, pra gente se questionar principalmente. Eu me questionei sobre muitas coisas em muitos momentos, então eu acho que se você tá num momento que você quer uma leitura que vai te mexer um pouco, que não é uma leitura confortável, é um baita livro. Ele foi campeão de várias premiações, ele já teve várias reimpressões pelo mundo, foi traduzido para várias línguas, e de fato eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler em algum momento, e talvez esse seja o seu momento de lê-lo, talvez não,
Então eu acho que assim, antes de ler é bom você ver como que você tá aí, como que tá a sua cabeça, se você tá bem, porque diferente dos livros de guerra que a gente costuma ler na Segunda Guerra, por exemplo, teve o Agentes Secretas de Paris aqui, que eu falei que eu senti ódio por causa de um romance, aqui isso não acontece, o ódio é por conta de questões de guerra mesmo, a gente é levado a saber sobre a fome que a guerra causa, sobre as mortes que a guerra causa, e é essa perspectiva que ela traz, porque de fato ela fala que ela queria dar luz para uma guerra que as pessoas não se lembram, que as pessoas não falam sobre. Então é isso, não é um livro confortável, mas é um livro muito importante, muito necessário. E eu queria deixar a indicação dele aqui. Se vocês já leram, me falem o que vocês acharam. Se vocês gostam de livros que falam sobre fatos reais, sobre guerras e quiserem dar uma indicação, deixa aqui nos comentários também. E a gente se vê no canal muito em breve. Tchau!